A paz do Senhor, irmãos. Eu hoje, com a ajuda do Senhor, eu vou fazer este vídeo acerca de... a foto que está aí na frente está falando em bebida, tatuagem, brinco, maquiagem, calças, etc. Eu vou-me focar mais nos brincos. Já tenho vários vídeos aqui a falar sobre o cabelo, sobre usar brincos, pintar o cabelo, usar calças, etc. E eu achei necessário fazer este vídeo e vou explicar porquê. Vou orar ao Senhor. Meu Deus, meu querido Pai, eu te agradeço, Senhor. Obrigado, Pai Santo, Senhor, por todas as irmãs, Pai Santo, Senhor, e irmãs que realmente sentem o desejo no seu coração de se santificarem perante Ti, Senhor. Nós sabemos que a santificação é algo interior, que vem de dentro para fora, Senhor. Que a gente realmente possa ser santos como Tu és, Senhor. Porque sem santidade ninguém verá a Deus, Senhor. Pai, perdoa-nos aqueles que estão ensinando doutrinas erradas, Senhor. Oh, Senhor, tantas pessoas têm caído porque, na realidade, seguem homens, em ensinamentos de homens, em vez de seguirem a Tua palavra, Senhor. Graças te dou, Pai Santo, para aquelas irmãs que são realmente recatadas, Senhor Pai Santo, que estão fazendo segundo a Tua vontade, que dão bom testemunho, Senhor, no seu falar, no seu andar, no seu vestir. Oh, Pai Santo, Senhor, e nas Tuas atitudes, Senhor. E é isto que Tu queres, Senhor, é um coração puro e sincero, Senhor. Glória seja dada ao Teu nome nos céus e na terra, no nome do Teu amado Filho, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Eu te agradeço, Senhor. Amém. Irmão, se você tem dúvidas sobre usar brincos, pintar o cabelo, usar calças, etc., este vídeo é exatamente para você. Para aquelas que ainda têm um problema sem saberem se devem ou não devem pintar o cabelo, usar brincos, usar maquiagem. Eu sei que, infelizmente, há alguns pastores que têm tido uma grande opressão sobre especialmente as mulheres da sua igreja. E antes de começar este vídeo, eu quero vos dizer que se você é um destes pastores e se você usa gravata, porque gravata é um adorno do homem. Um homem com uma gravata é a mesma coisa que uma mulher com um brinco. E eu sei de pastores que estão aí na internet que batem nas mulheres, que as mulheres não podem usar brinco, não podem fazer isso, não podem. E ele está tudo esgravatado, tudo com o seu fatinho, tudo como manda ali o figurinho. Como eu estou dizendo, há muitas irmãs que estão indecisas, algumas até estão desanimadas, porque realmente querem agradar a Deus. No entanto, por causa destes ensinamentos que andam aí fora, de acharem que pintar o cabelo, usarem brincos, usarem um pouco de maquiagem, usarem calças. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Se você realmente está indecisa, quando você acabar deste vídeo, você faça segundo aquilo que diz nas Sagradas Escrituras. Mas uma coisa é, não estou aqui incentivando ninguém a usar brinco, usar maquiagem, mas se você usar, use com moderação. Porque tudo o que é demais, realmente pode levar a pessoa a pecar sem e a fazer os outros a pecar. Tipo, se você usar uns brincos muito grandes, os brincos não dá sensualidade, mas há algumas maquiagens que sim, calças então, uma coisa séria, vestidos decotados, roupas transparentes, saias curtas, shorts, vestidos agarrados ao corpo. Há mulheres que eu conheço que dizem que são tão chegadas a Deus e usam sempre vestido, roupas compridas. No entanto, aquelas roupas são tão apertadas que se vê até as formas das partes íntimas. Para que usar saia tão comprida e aparecendo o formato do corpo tudo? Se aquela mulher tivesse umas calças, porque eu sei que calças é totalmente, certas pessoas não gostam, mas há mulheres com calças, assim, meias larguinhas, também não é umas saias, mas assim, meias larguinhas, com uma blusa tapando a parte de baixo, que eu já disse aos irmãos, abaixo das nossas partes, à frente e atrás. Uma mulher fica tão bem vestida. Ok, então, eu estava dizendo que há irmãos que estão indecisas, algumas até desanimadas, porque querem agradar a Deus, no entanto, por causa destes ensinamentos que andam aí fora, acham que se pintar o cabelo ou se usarem brincos, vão para o inferno. Eu vou explicar aqui, especialmente, dois assuntos, vistos que eu os lidei em oração a Deus, estes dois assuntos que eu tinha um grande problema. Um deles foi o meu cabelo. Eu já fiz aí um vídeo, que até fui muito agredida, mas that's ok, olha, eu perdoo tudo, e se você tem que pedir perdão a Deus também, para que Deus também te perdoe. Mas eu vou aqui explicar uma coisa.
Os dois assuntos ele veio ao trono do Senhor e os dois o Senhor me respondeu. O Senhor me respondeu o segundo há bem pouco tempo. E muitas pessoas vão se escandalizar com aquilo que eu vou dizer, mas eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Eu não devo satisfações aos irmãos, eu devo satisfações a Deus. Aliás, eu acho que dou muita satisfação demais aqui aos irmãos. Mas, no entanto, eu quero que os irmãos saibam, os irmãos e as irmãs saibam que eu levo este trabalho a sério. Eu levo este trabalho a sério. E eu não quero de maneira nenhuma enganar, nem mentir a Deus, nem aos irmãos. Quando eu digo uma coisa e se por acaso eu não faço, eu gosto de dar tipo de uma explicação. No entanto, eu não estou esperando que você concorde ou deixe de concordar. Eu só estou passando para os irmãos, porque se um dia se me virem, porque eu já tenho 30 mil seguidores, 30 mil pessoas inscritas. Eu não gosto de dizer seguidores, porque eu quero que vocês sigam a Deus, não quero que sigam a mim. Deus me livre se vocês seguem-me a mim, porque eu sou uma pessoa e também sou falha, como todos são. Eu quero que vocês sigam as Sagradas Escrituras. Mas eu não quero de maneira nenhuma que vocês olhem e digam, olha, ela diz que não faz isso, já faz. Ela diz que não faz, já faz. Eu quero que os irmãos e as irmãs sigam as Sagradas Escrituras. Como eu estou dizendo, há pouco tempo o Senhor me respondeu à segunda pergunta que eu tinha. Antes de dar a resposta, eu veio-vos informar quem foi a pessoa que trouxe estes ensinamentos pesados. Que não podia, que as pessoas não podiam usar brinco, não podiam usar maquiagem, não podiam usar calças, tinha que usar as saias até lá abaixo, não podia cortar o cabelo, etc. Eu também não sabia, irmãos. Eu também não sabia, eu só soube quem foi esta pessoa. Há 2 semanas atrás, na igreja que eu frequento, o pastor de lá explicou, e como ele põe os seus ensinamentos no YouTube, eu esperei que ele metesse o vídeo no YouTube para provar aos irmãos e às irmãs aquilo que eu estou dizendo. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos e às irmãs. Se há pessoas honestas neste mundo e que não dizem mentiras, eu sou uma delas. E eu gosto de provar, quando eu tenho possibilidade, eu gosto de provar. A pessoa que começou estes ensinamentos, eu também veio-vos dizer o que é que Deus, o que é que Jesus Cristo disse acerca destes ensinamentos. Estes ensinamentos de que as mulheres não podem usar brincos, não podem usar cabelo curto, não podem usar saias normais. Para mim, uma saia normal é uma saia que vai pelo joelho e abaixo do joelho. Não curtas, irmãos, pelo amor de Deus, nem shorts, nem nada disso. Mas essa doutrina de que as mulheres não podem pintar o cabelo, usar joias, etc. Esta doutrina veio dos Nicolaitas. Nicolaitas. O que é que quer dizer Nicolaita? Nicolaita quer dizer Nicolau. E sabe o que é que Deus disse a esta doutrina? Eu odeio. Irmã Lúcia, pelo amor de Deus, a irmã agora está crente por as coisas, mas onde é que a irmã viu uma coisa destas? Eu vou explicar tudo direitinho. Olha, nós sabemos que o livro do Apocalipse é o próprio Jesus a falar a João. E Apocalipse 6.2 diz assim, 6.2, o Senhor está explicando tudo de cada igreja, está falando ao anjo da igreja, a cada um, e o Senhor em 6.2 diz assim, tens porém isto, que odeias as obras dos Nicolaitas. Isso é a palavra do Senhor. Eu não pus aqui como é que é dizer, o versículo aí à frente, mas eu vou pôr aqui para os irmãos verem. A palavra do Senhor diz assim. Tens, porém, isso, que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Jesus está dizendo, as quais eu também odeio. Quais são essas obras? É exatamente esta opressão que ele mete sobre as pessoas. Quem é? Quem são estes ensinamentos? Estes ensinamentos vieram de um diácono muito fiel a Deus que se chamava-se Nicolau. Porque a palavra do Senhor diz, que me acabei de ler, diz assim, tens, porém, isso que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem é este Nicolau? Este Nicolau foi um homem escolhido pelos apóstolos para ministrar a palavra do Senhor, e ele, esta passagem encontra-se em, como é que é dizer, Atos, estou pondo aqui para baixo para ver se eu consigo pôr aqui, quero que os irmãos vejam aqui assim, ok, diz aqui assim, Atos 6.5, portanto, mais acima, se os irmãos forem ver, diz que os apóstolos disserem que nós não podemos servir à mesa e também ministrar a palavra, vamos escolher 6 homens ou 7 homens, olha lá que é, cheios do poder, e eles escolheram, Atos 6.5, diz assim, e este parecer contentou a toda a multidão e eles foram eleger as pessoas. E Estevão, todos nós sabemos quem é Estevão, que foi o homem que morreu
o grande homem de Deus que morreu apedrejado. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, 2. Prócoro, 3. Nicanor, 4. Timão, 5. Parmenas, 6. E Nicolau, prosélito de Antioquia. Só este Nicolau, este homem, se nós formos ver em Atos 6, 5, este homem, portanto isso diz em Nicolau, foi ele que fez esta, como é que é de dizer, este Nicolau começou bem, mas depois começou a apertar tanto o povo e a ensinar as doutrinas do Velho Testamento, e agora eu quero que os irmãos ouçam, porque, como eu já disse aos irmãos, eu gosto de ter tudo direitinho, tudo provado, porque eu não gosto de... Eu quero que os irmãos ouçam. Portanto, isso é o pastor Adelson Nalini, pastor Nalini, o pastor da igreja que eu frequento, e agora eu quero que os irmãos ouçam aqui exatamente aquilo que eu acabei de dizer. Aqui vai. Ainda há um aspecto elogiável em Éfeso. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Esse negócio aqui é muito sério. Eu disse para os irmãos que lá no início começou uma doutrina de pode tudo agora porque nós somos salvos, então Jesus não proíbe nada, a gente pode fazer qualquer coisa porque Jesus perdoa. Era uma doutrina herética invadindo o seio da igreja, mas começou uma outra doutrina também dos nicolaítas. Eu acho que eu já falei deles aqui. Nicolau foi diácono, lá em Atos 6, você pode pegar lá, ele foi um dos homens separados para servir, cheio do Espírito Santo. Pega lá e lê o texto de Atos 6, confere, para você não ter erro. Só que conforme a igreja foi prosseguindo, Nicolau foi um dos que se deixou influenciar pela doutrina dos judaizantes. A história diz isso. E Nicolau começou a dizer, e você vai ver isso bem claro quando Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 1, ele fala assim, olha, vocês tendo recebido a salvação, vocês voltaram para as antigas práticas. Nicolau começou com um tipo de legalismo, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, olha, se você não fizer que nem um judeu faz, se você não for circuncidado, se você não fizer isso, você tem que aceitar Jesus, mas você tem que fazer tudo isso aqui também. Deixando a entender que só Jesus não é suficiente. Porque quando Jesus veio, ele diz, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la. Por que ele falou isso? Porque nem o mais sábio e o mais temeroso, ou mais cheio de temor, de todos os rabis da época conseguiu cumprir a lei. Ok, irmãos, isto é exatamente o que eu acabei de vos dizer. Como eu já disse, eu gosto de provar aquilo que eu digo, a não ser que eu não tenha uma maneira para provar. Só isso é tipo de uma seita, de uma religião, em que a pessoa não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer... Irmãos, isso não tem nada a ver com a santidade. Eu não estou fazendo este vídeo para começar a usar pinturas, para vocês não... Eu não estou fazendo este vídeo para dizer para vocês começarem a usar pinturas, pintar o cabelo, saia pelo joelho, brincas, etc, etc. Use o que você quiser. Não se engane. Siga somente as Sagradas Escrituras, faça o que Deus puser no seu coração, se estiver de acordo com a palavra do Senhor. Porque nós muitas vezes ouvimos coisas na nossa mente, nós pensamos que é de Deus e não é, irmãos. Temos que ter muito cuidado, nós temos que ter discernimento do Espírito Santo. Ora ao Senhor e peça a Ele direção, você vai ficar surpresa o que Ele vai lhe dizer. Muitas pessoas dizem que Deus não fala com elas. Deus fala sim. Basta você orar e continuar conectada ao trono. E você aí vai ouvir a voz do Espírito Santo e a resposta do Espírito Santo. Há uns meses atrás, especialmente para as pessoas que seguem o meu canal, eu deixei de pintar o cabelo e de fazer as unhas, porque era muito atacada pelos irmãos e pelas irmãs. Era uma coisa por demais. Uma coisa por demais. Eu já disse aos irmãos, olha, eu não vou dizer que tenho mais medo dos irmãos do que tenho de Deus, mas eu sou muito mais pressionada pelos irmãos aqui no canal que seja por Deus. Muito mais pressionada. O Senhor nunca me disse a mim, tira isso, tira aquilo, tira aquele outro. Nunca. O Senhor disse-me a mim, em dezembro de 2014, para começar a fazer estes vídeos, para fazer vídeos curtos, informativos e na palavra do Senhor. Por isso é que eu ponho muita informação
do dia a dia, outro dia alguém, my God, eu sou tão atacada, mas olha, um beijo para todos, eu amo todos no Senhor, mas é um beijo assim gostoso, ó, Deus vos abençoe, porque algumas das coisas que vocês me dizem maus, eu começo como é que é dizer, a meditar, e o Senhor mostra-me, dali o Senhor mostra-me outras coisas que eu acabo por aprender, mesmo com repreensão. E então, irmãos, eu estava, deixei de pintar o meu cabelo, de fazer as unhas, como eu já disse, era muito atacada, e comecei e disse, Senhor, eu preciso de uma confirmação tua, eu preciso de uma confirmação tua. Tem um vídeo em que eu fiz, baseado numa pregação da irmã Elizabeth Cornélio. Eu não gosto de dizer pastora, não por causa que eu não é porque eu não gosto dela, eu amo a irmã Elizabeth Cornélio. Aliás, eu penso que eu sou uma das pessoas que, de vez em quando ponho aí, orem por ela, vocês sabem dela, amo aquela irmã, só que eu não, como é que é, não concordo com o título de pastora. No entanto, isso é com elas e com Deus, como já disse, irmãos, isso é tudo conosco e com Deus. E agora eu fiz esse vídeo da irmã Elizabeth Cornélio, um vídeo que até por acaso toquei muitas pessoas. Deixa-me ver se eu consigo encontrar aqui o vídeo. E naquele vídeo, deixa-me pôr aqui, fez history. Naquele vídeo, irmãos, eu disse que Deus estava lidando no meu coração para deixar usar os brincos. Na realidade, o que estava acontecendo comigo era porque mesmo estava sendo muito pressionada, eu estava sendo muito pressionada e eu tinha aquele peso no meu coração que eu pensava que era Deus. Mas depois eu disse, Senhor, não, eu quero uma confirmação, é de ti, Senhor, eu quero uma confirmação, é de ti. E a confirmação veio, irmãos. Os irmãos podem não acreditar, como eu já disse, isso é tudo entre Deus e eu. E o Senhor fala entre Deus e aquela pessoa. E eu estava orando ao Senhor e disse, Senhor, eu quero uma confirmação vinda de ti. Eu não quero pintar o meu cabelo se realmente for pecado, se for para mim ir para o inferno, eu não quero, Senhor. E o Senhor me disse, deixa-me pôr aqui primeiro o vídeo que eu quero que os irmãos vejam, eu penso que as pessoas já viram, quem não vi, não sei se está aqui, ó. O vídeo é este. Confirmação do Senhor acerca de como devemos nos vestir pela irmã Elizabeth Cornélio. Este vídeo foi um vídeo muito bom que toquei na vida de muitas pessoas e tenho vários vídeos sobre o cabelo e outras coisas mais. O que eu quero dizer aos irmãos foi que eu disse, Senhor, eu quero de ti. Eu quero é de ti. A confirmação que o Senhor me deu, e os irmãos podem acreditar, podem não acreditar, isso é tudo com os irmãos. A confirmação veio. O Senhor me disse assim claramente. Claramente, o meu povo tornou-se fanático religioso, mais interessado no exterior do que no interior. Eu estou dizendo exatamente do jeito que o Senhor me disse. Deus requer de nós santidade, sim, mas a santidade vem de dentro para fora. Vem dos frutos que nós damos. Enquanto nós não entendemos o que é santidade, nós caímos nestas armadilhas, porque nós pensamos que se andarmos com o nosso cabelo grande até os pés, a saia até os pés, como é que é de dizer, não rapar as sobrancelhas, há pessoas que têm as sobrancelhas tão grossas, não gostam de nada, estão descontentes contigo, irmãos. Se você está fazendo alguma coisa, que você está descontente com isso que você está fazendo, você sabe que perante Deus isso não é nada, Deus nem olha para isso, porque você não está fazendo do seu coração. Se você fizer qualquer uma dessas coisas, mas você tiver como é que é dizer, com paz no seu coração, fizer com amor ao Senhor, o Senhor te vai aceitar. Mas nada disso leva para o céu ou para o inferno, irmãos. Nada disto leva para o céu e para o inferno. E eu vou dizer o que é que o Senhor me disse acerca dos brincos. Enquanto nós não entendemos o que é a santidade, nós acabamos por cair nas armadilhas do inimigo. Quanto aos brincos, irmãos, e também pedi confirmação do Senhor, eu não uso brincos desde que eu tiro os brincos para fora. Quanto aos brincos, eu também pedi confirmação ao Senhor. E o Senhor nunca me disse para eu não pintar o cabelo, nem para deixar de usar brincos, nem para tirar as unhas, nada disso. Como o meu desejo era agradar a Deus, eu achava que Deus estava lidando comigo, e andava a orar ao Senhor, a orar, e Senhor, os brincos, será que os brincos é por causa do Senhor? E um dia eu acho que já fiz isso num vídeo, eu li em Ezequiel 16, que diz assim, também te ofereci um vestido lindo com bordados finos, sandálias de couro nobre, vestido de linho especial, muitas roupas de valor, e depois diz, versículo 11, adornei-te com o teu corpo com joias, coloquei braceletes, uma gargantia no pescoço, também coloquei um pingente no nariz, brincos nas orelhas e depositei em tua cabeça uma coroa nupcial. Olha, mas quando eu li isso, eu disse assim,
Oh my God! É impossível o Senhor por alguma coisa, nós sabemos que isso está-se a referir aqui a Israel, mas é impossível o Senhor aqui, na sua palavra, meter alguma coisa, os irmãos estão vendo aqui, brincos nas orelhas, venham ver Ezequiel 16, 10, 11 e 12. Brincos nas orelhas, quando ele li isso, eu fui ao trono da graça do Senhor. Eu disse, Senhor, como é que é possível, Senhor? Então, porque eu falo com o Senhor, quase como eu estou falando aqui com os irmãos, com respeito e venerança, please, não, os irmãos não. E eu disse, Senhor, como é que isso é possível, Senhor? Como é que diz que este brinco, porque a gente sabe, como eu já estou dizendo, que isso é, o Senhor estava falando de Israel. Como é que é possível, Senhor, tu teres posto brincos nas orelhas de Israel e brincos ser pecado? E nós sabemos que essa passagem é dirigida a Israel e o meu Deus nunca ia por nada em alguém, mesmo que seja simbólico, que fosse pecado. Aí eu orei ao Senhor e disse, Senhor, eu quero uma confirmação. Eu preciso de uma confirmação, Senhor, eu quero a confirmação. A confirmação foi esta que o Senhor me deu. Os irmãos sabem a passagem do bezerro de ouro. E estes pastores nicolitas, gostei muito de buscar esta passagem. Olha, primeira coisa, se você vir se você for ver estas gravuras, você vai ver que as mulheres vestiam-se lindamente bem. Lindamente bem! E então, a palavra do Senhor, nós sabemos que encontra-se em Êxodo 32, 2, diz assim, e Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas vossas orelhas, das vossas mulheres, dos vossos filhos. Imagina que até os rapazes, os jovens, também usavam. E das vossas filhas e trazemos. Por isso, irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa aos irmãos. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes, nada é novo debaixo do céu. Tudo o que há, já houve. Nada é novo, irmãos. Já antigamente eles usavam. Eu disse, Senhor, eu preciso de uma confirmação tua, Senhor. Eu preciso de uma confirmação tua, Senhor. E a confirmação que o Senhor me disse, glória ao teu nome nos céus e na terra. O Senhor me disse assim, não foram os brincos a causa do pecado. A causa do pecado aqui foi o que eles fizeram com o ouro, que foi o tal bezerro de ouro. O pecado aqui não foi os brincos que eles tiraram das orelhas, foi o que eles fizeram com o ouro. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos podem dizer, irmão, eu não acredito nisso, pois não acredito, isso é entre mim e o Senhor. Essas duas confirmações vieram do Senhor para mim. Para você pode ser algo diferente, mas a minha convicção se fortalecer tanto. E então, depois de eu ouvir aquela pregação do pastor Nalini, que Deus lhe abençoe, que o pastor Nalini é um grande homem de Deus, e também do pastor Paulo Júnior, que veio por aqui um pouco, até gostava de gravar tudo. Não sei se vai conseguir, deixa eu ver se eu consigo aqui. Onde é que está aqui? Não sei onde é que eu pus aqui. Deixa eu talvez esteja aqui assim. Ok, yes. Ver por aqui um pouco o que é a santidade. E de repente pode ser que eu grave isso depois para pôr num vídeo, porque isso é... A santidade também não é a imposição de regras. Santidade não compreende regras. Isso é legalismo. Engana-se quem acha que santidade é usar saia até o calcanhar. Que santidade é não cortar os cabelos. Que santidade é se privar, como um xiita, como um monge. É isso que os fariseus faziam e Jesus os chamou de sepulcros caiados. A santidade não consiste na mudança externa, ainda que esta ocorra. A santidade é uma ação sobrenatural, cujo agente é o Espírito Santo, que vai transformando o coração de uma pessoa à imagem santa de Cristo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,18, em todos nós com cara descoberta, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua imagem pelo Espírito Santo. A santidade é uma obra do Espírito Santo transformando a corrupção do homem, transformando aquilo que é sujo, vil, hipócrita, imoral, profano, de dentro para fora. Ok, eu vou fazer um vídeo com isto que está aqui e vocês podem perguntar, irmão Lúcia, então irmão Lúcia vai usar brincos? Vê usar sim, vê usar brincos sim. Sei que muitas pessoas vão dizer, vê sair do vosso canal. Saia, minha irmã, saia, vai em paz, que o Senhor te abençoe. Eu já disse a tudo, e vou dizer, eita, estava com um pouco de medo de fazer este vídeo, e o Senhor me disse, tu tens que temer a mim, não a eles, a mim.
Eu tenho que temer ao Senhor, não é a você, nem esse, nem aquele, nem aquele outro. Então uma coisa, irmãos, para terminar, se você é uma dessas pessoas que tem problemas nessa área, como eu já disse, ora ao Senhor, peça a direção. Este vídeo não está incentivando ninguém a pintar cabelos, usar brincos, usar maquiagem, usar calças, etc, etc. No entanto, eu posso garantir que se você fizer algo daquilo que eu mencionei acima, faça dentro de modéstia, dentro de moderação, dentro de honestidade. Tenha certeza que não é pecado. E para aquelas irmãs que acham que isso é pecado, e isto é o que eu quero dizer agora, eu só quero dizer uma coisa, minha irmã. Murmurar contra o seu irmão e contra a sua irmã, isto é pecado. E isso está escrito nas Sagradas Escrituras. Em 1 Coríntios 10:10 diz assim: e não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Vamos ver se vamos começar a aplicar as Sagradas Escrituras à nossa vida e seguirmos somente a Deus e não os homens. E para terminar, que já tinha dito para terminar, mas eu sei que alguma pessoa vai dizer: mas a irmã Elizabeth Cornélio disse que não ia usar mais brincos porque era também o seu filho com ela e não sei mais o quê. Acabei de me inteirar que a irmã Elizabeth Cornélio disse que aquilo foi uma coisa entre ela e o Senhor, que ela ia levar 1 ano sem usar brincos, mas que depois também ia usar. E aqui está a prova. Aliás, ela não me disse a mim, irmãos, vamos a ver. Ela não me disse a mim, foi uma irmã que falou com ela, e ela disse a ela. Eu já disse aos irmãos, quando eu tenho provas, eu mostro. Quando eu não tenho provas, eu não posso mostrar. Claro, deixa eu ver se eu consigo por aqui. Porque eu, depois do Senhor me dizer a mim que o que fez pecar aquelas pessoas não foi os brincos, mas foi o que fizeram com os brincos. Isso é a mesma coisa que alguém fazer uma estátua com barro e depois alguém dizer assim: tu não podes tocar mais no barro. Não podes tocar mais no barro porque o barro é pecado. Não. O que é pecado é o que fazem com o barro. Aqui está. Eu estava dizendo para alguém, se soubesse alguma pregação do pastor Paulo Júnior acerca de brincos, e alguém pôs aqui. Deixa eu ver aqui um momentinho só, irmãos. Eu gosto de provar tudo o que eu digo. Ok. Alguém pôs aqui a tal irmã Elizabeth Cornélio, que eu amo tanto essa irmã, pena que ela está um pouco acuada, não tem feito nada, não tem feito vídeos, não tem feito nada, não sei se ela tem ido para alguma convenção assim pessoal, mas no YouTube eu não tenho visto. Só alguém pôs esse vídeo. Não sei se há uma, se a mulher diz: desde o reunião, um ano, todas as mulheres tiraram todas as joias, maquiagens, joassem, vestissem, pão de saco. Ele traria o juízo do Brasil, e se não a brincadeira, cheguei a hora de clamar o juízo. Só que esta irmã disse assim, e estive conversando com a Elizabeth Cornélio, não gosto de dizer a irmã Elizabeth Cornélio, sobre o vídeo em que ela tira as joias. Ela disse que é algo entre ela e Deus e que seria por 1 ano. A filha dela continua usando. Por que é que o Senhor disse a ela que era só por 1 ano? O Senhor fez algum pacto com ela para não usar por 1 ano, mas foi com ela. Foi com ela. Porque não é pecado usar, irmãos. Não é pecado. Agora, você não vai usar brincos grandes. Eu vou fazer uma tradução de um vídeo do Paul Washer sobre isso. O vídeo não é muito grande, não sei quando é que vai fazer isso, mas vou fazer o mais depressa possível. E eu acho que tenho aqui bastante informação. Mais uma vez, irmãos, eu estou dizendo aos irmãos o que é que vai fazer. Não porque vos deva explicações, mas porque Deus me livre de algum dia os irmãos me apanharem numa mentira, numa coisa de que eu disse que ia fazer ou que deixei de fazer. Eu prefiro dar a cara assim para que os irmãos me deem alguma bofetada do que ser apanhado e dizer: disse que não ia fazer, está fazendo, ou assim. Irmãos, nós temos que levar a nossa caminhada em pura santidade com Deus e também com os nossos irmãos. Deus vos abençoe, fica na paz do Senhor, e espero que este vídeo vai aliviar a dúvida de alguma irmã, de alguma querida irmã que deve estar tão oprimida, pensando tudo dentro da modéstia, pelo amor de Deus, tudo dentro da modéstia. Irmãos, eu sempre fui uma pessoa modesta. Eu nunca usei saias curtas, nunca, acima do joelho não tenho roupa nenhuma. Shorts, eu só uso shorts, você vê assim de férias para um lugar que é muito calor, que a gente às vezes vai para o México, Cancún e esses lugares assim. Eu uso pelo joelho com uma blusa assim larguinha por cima, tapando-me sempre,
porque nós temos que dar testemunho de onde seja que a gente vá. Eu espero que este vídeo sirva de bênção e não de murmuração. Mais uma vez, eu devo estar com isso. A palavra do Senhor diz, em 1 Coríntios 10:10, não vos entregueis à murmuração como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Vamos amar uns aos outros e vamos seguir a palavra do Senhor. Deus vos abençoe e fica na paz do Senhor.